A palavra de Deus na vida. Hoje, dia 27 de outubro, nós vamos lembrar um pouquinho o que nós já vimos. O primeiro ponto da Bíblia é a criação, o pecado, o dilúvio. O segundo ponto da história de Israel é a eleição, a escolha que Deus fez dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Depois o povo vai para o Egito, e lá se multiplicam aos milhares, e lá eles se tornam escravos. E pelas mãos de Moisés, eles são libertos, atravessam o Mar Vermelho, e vão caminhar durante 40 anos pelo deserto, guiados por Moisés. E chegando perto da terra prometida, Moisés morre no monte. E Josué passa a liderar o povo na conquista da terra. Bom, agora nós vamos ver este povo na terra prometida. Durante alguns séculos, o povo de Deus foi governado por juízes. Juiz não tem nada a ver com o nosso juiz de hoje. Juiz, na realidade, são heróis de Deus. Heróis de Deus. Pessoas que Deus escolhia para libertar o povo da escravidão de outros povos. A palavra foi traduzida por juiz, mas não significa o nosso juiz, mas significa exatamente governantes. Shofetim, em hebraico. Governantes, heróis. Isso está no livro dos Juízes. Quem eram os juízes? Eram os heróis de Deus. Era um homem ou até mesmo uma mulher. Nós temos uma juíza, uma heroína chamada Débora, que vai julgar o povo e que vai também dirigir o povo em batalhas contra os inimigos do povo de Deus. Estes heróis de Deus eram tomados pelo Espírito de Deus, que libertavam o povo da dominação dos estrangeiros. O povo de Israel muitas vezes era dominado por povos estrangeiros. Então esses juízes eram pessoas enviadas por Deus, com força, com líderes militares, formavam exércitos e libertavam o povo desses povos estrangeiros. O povo, por que o povo caía na dominação dos estrangeiros? Porque o povo se tornava infiel ao Senhor e adorava outros deuses. E porque ele adorava outros deuses, o povo se tornava fraco e caía debaixo do poder de outros povos, como os madianitas, como os moabitas, como os amonitas, como os arameus, como os filisteus. Eram povos que cercavam Israel e que tinham muito poder. Com isso, o povo de Israel perdia a liberdade, voltava à escravidão, vivia de novo na miséria e clamava ao Senhor. Pedia perdão do seu pecado, voltava a adorar o Senhor, e o Senhor investia um herói que os libertava, e o povo voltava a servir só ao Senhor. Só ao Senhor. Enquanto o juiz, este herói, vivia, o povo era fiel. Quando o juiz morria, o povo tornava a cair na idolatria e se repetia a história. Clamavam ao Senhor, o Senhor mandava um herói que os libertava. Enquanto esse herói vivia, eles eram fiéis. O herói morria, eles voltavam à infidelidade. Parece até a nossa história, né?
Deus suscitava um herói que libertava o povo. E enquanto esse herói vivia, o povo era fiel, viviam felizes e depois voltava tudo de novo. Esses juízes ou heróis de Deus foram, entre outros, eu vou citar apenas alguns, porque tem mais. O primeiro é Otoniel, que está em Juízes 3, 9 a 11. O segundo é Aod, ou Ehud, que está em Juízes 3, 26 a 30. E aqui nós temos a juíza, Débora. E ela vai se unir a um general chamado Baraque. Isso está no livro dos Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. Um outro herói de Deus famoso, Gedeão. Esse daqui vai vencer um exército com 300 homens apenas. Ele estava com uma multidão. Deus disse para eles: tem gente demais. Não preciso de toda essa gente para vencer os inimigos de Israel. E manda ele fazer uma seleção. No fim sobra só 300. Ele pensou assim: o que eu vou fazer com esses 300 diante dessa multidão de inimigos? Bastaram os 300 para eles salvar Israel e expulsar os inimigos. Para Deus não é preciso uma multidão, mas Deus é capaz de fazer maravilhas com poucos. Olha, o mundo foi convertido por 12. Né? O mundo foi convertido por 12 apóstolos. E Jesus sabia que os 12 bastavam. Olha que coisa linda, né? A força não é dos homens, mas a força é de Deus, como no tempo dos juízes. O último juiz famoso, que todo mundo conhece, aliás, foi o primeiro texto que eu li quando eu era criança. Eu devia ter uns 9 anos que eu li da Bíblia. A história de Sansão, que eu achava bonito, cabeludo, né? Forçudo. Então eu fui ler essa história. Foi o primeiro texto que eu li da Bíblia, do Antigo Testamento. Eu era criança, eu li esse texto. Nossa, eu fiquei entusiasmado. A história de Sansão está no capítulo 13, 14, 15 e 16 do livro dos Juízes. A história de Sansão. O último juiz de que fala a Bíblia, mas que também foi profeta, e ele é mais famoso por ser profeta do que por ser juiz, foi Samuel. E nós temos 2 livros para a história de Samuel. Primeiro e segundo livro de Samuel. E também no livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, nós temos a história dos 2 primeiros reis de Israel. Quais são os 2 primeiros reis de Israel? O primeiro rei foi Saul. E o segundo rei, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês sabem qual foi? Se falaram que foi Davi, é verdade. Foi Davi, o segundo rei de Israel. Por ordem de Deus, Samuel unge os 2 primeiros reis de Israel, tanto Saul quanto Davi. Saul era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá. O primeiro rei foi Saul. Israel estava debaixo da dominação dos filisteus, que era um povo que invadira a Terra Santa, era um povo estrangeiro, e queria dominar todo Israel. Sabe, minha gente, é muito interessante a gente saber disso. A história ajuda a gente a entender, inclusive, a Sagrada Escritura. O povo de Israel não conhecia ainda o ferro, só conhecia o bronze nesse tempo. Então, todas as armas que o povo de Israel tinha, não só as armas, mas também as próprias ferramentas, arado, enxada, tudo era feito de bronze. E o bronze é um metal muito fraco. Uma espada de bronze não dura muito não e quebra fácil. E os filisteus conheciam o ferro.
Então eles eram muito mais fortes do que Israel. E tinham mais poder do que Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel e passou a vida inteira combatendo os filisteus e morreu sendo vencido pelos filisteus. Nos montes Gilboá, Saul foi morto na última batalha contra os filisteus. Portanto, Saul, coitado, foi um derrotado. E aí aparece o segundo rei, que é Davi. A história de Davi é uma história bonita. Davi foi escolhido e ungido como rei de Israel quando ele tinha seus 15 anos, mais ou menos. A Bíblia diz que ele era um jovem bonito, de cabelo cor de fogo. Portanto, como é que a gente chama mesmo pessoa que tem cabelo cor de fogo? Ruivo, de olhos claros, um jovem bonito, e que a família não dava muito valor não, tanto que quando Samuel pediu a Jessé, que era o pai de Davi, que mostrasse todos os filhos, ele mostrou os 7, e quando Deus disse que não era nenhum daqueles, Samuel falou para Jessé: mas você não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho um pastorzinho que está lá no campo. Então Samuel, mande buscar, porque nós não vamos sentar na mesa antes que ele chegue. E quando Davi chegou, Deus disse a Samuel: é este, ungi a este. E Davi foi ungido por Samuel e foi alguém amado pelo Senhor, e amou muito o Senhor também. Ele combateu, é famoso Davi, porque ele combateu contra o gigante Golias. E venceu Golias também com uma arma que ninguém dá valor, né? A funda. A funda era uma espécie de estilingue que a pessoa girava em torno da cabeça, soltava muito forte, e se atingisse a fronte do inimigo, não matava, mas desmaiava. E é o que ele faz com o Golias. Ele vai até o Golias apenas com seu cajado de pastor e afunda. E vence o Golias. E mata o Golias com a própria espada de Golias. Este fato faz com que o rei Saul comece a ter ciúmes e inveja de Davi, enquanto Saul vivia. E Saul persegue Davi em todo canto, e Davi nunca se vinga de Saul, jamais. Porque ele respeita Saul, porque o Saul era ungido de Deus, era um rei ungido de Deus. Davi também se casa, ele se torna genro do rei, ele se casa com Micol, que era filho do rei Saul. E ele foi um grande amigo. A amizade mais bonita da Bíblia é a amizade de Davi com Jonatas, que também era filho de Saul. A amizade dos dois. Eram grandes amigos. E quando, no fim da vida, quando Davi fica sabendo que Saul tinha morrido e Jonatas também, Davi canta um cântico de lamentação, dizendo da amizade que ele sentia por Jonatas e também por Saul, que era seu sogro, e pelo qual ele tinha muita amizade também, apesar de ser perseguido. Com a morte de Saul e de Jonatas, Davi foi eleito rei de Judá, e depois de 7 anos, ele foi eleito rei de todo Israel. E uma coisa interessante, por volta do ano 1000 a.C., Davi, com os seus exércitos, conquista uma fortaleza numa montanha. Essa fortaleza se chamava Jerusalém. Portanto, Jerusalém tem mais de 3.000 anos como cidade. Olha, é tempo. Conquista Jerusalém e faz dela a sua capital, a
capital do povo de Israel. Até hoje, Jerusalém é a capital de Israel, depois de 3.000 anos. Davi levou para Jerusalém a Arca da Aliança. E com isso, Jerusalém também se torna a cidade do Senhor, a cidade amada do Senhor, a cidade onde o Senhor se manifesta. E uma cidade santuário. 3 vezes por ano, o povo de Israel subia para Jerusalém para adorar o Senhor, nas 3 festas, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa das tendas. Todas as vezes que Jesus sobe a Jerusalém no Evangelho de João, ele sobe por causa de alguma festa. Que todo judeu devia subir a Jerusalém 3 vezes por ano. Por que diz subir para Jerusalém? Subir para Jerusalém porque Jerusalém fica no alto, fica a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. E tudo que quem vai para Jerusalém sempre sobe. Por isso que na Bíblia tem aqueles salmos chamados Salmo das Subidas, porque eram salmos que o povo cantava quando ia em romaria para Jerusalém. Por isso que chama-se Salmos das Subidas, a partir se não me engano, a partir do Salmo 120 até o Salmo 133, são os Salmos das Subidas, 130 e 134. Os Salmos das Subidas. Eram cantos que eles sabiam decor e que iam cantando enquanto iam em romaria. Que coisa bonita, né? Como hoje a gente vai cantando também quando vai em romaria. Hoje a gente vai em romaria de ônibus, de carro, né? Mas antigamente, quando a pessoa ia a pé, eles iam cantando os salmos para a cidade santa. Principalmente o Salmo 121, né? Já os nossos pés estão às tuas portas, Jerusalém, né? Cidade santa. O livro do Apocalipse vai chamar o céu de Nova Jerusalém. Lá no finzinho do livro do Apocalipse, eu vi descer do céu a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, cidade sagrada, cidade de Deus, o céu. Em Jerusalém também Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Por isso, Jerusalém também é uma cidade santa para nós cristãos. E foi uma cidade conquistada pelo rei Davi. Por isso, Jerusalém para nós é um símbolo do reino dos céus, porque é a cidade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.